Eu me chamo Priscila Lacerda e hoje eu vou te contar sobre o método de estudo que me fez ser aprovada em 12 provas de concurso público e vários outros alunos nas mais diversas áreas. Quer saber mais? Vem comigo! Antes de sair te contando sobre o método tudo de uma vez, quero que você entenda o processo que foi para construir ele. Para quê? Para que você compreenda o quão valioso ele é, o quão ele traz em resultados e por que ele é tão diferente dos outros métodos, tá bom? Esse método foi construído por mim, como eu contei em outro vídeo, desde quando eu comecei a estudar para concursos nessa minha segunda temporada. Então, eu comecei a estudar já pensando numa forma de desenhar um método de estudos que eu pudesse replicar para várias provas e que outras pessoas também pudessem replicar para outras provas, outros concursos, outras áreas, seja o que for. Então, eu não queria realizar só o meu sonho de ser aprovada, eu queria realizar o sonho de várias pessoas mudando de vida também através do concurso público. E aí eu comecei a montar o meu método. Para isso, a minha visão de engenheira ajudou demais da conta, né? Uma visão metódica, uma visão lógica, uma visão de entender mesmo como as coisas funcionam, né? Que tá ali na base da engenharia. E isso foi fundamental porque eu baseei todo o método em vários testes. Então, eu aprendi alguma técnica, eu testava, levantava uma hipótese que ela era validada ou que ela era rejeitada. Eu levantava dados para validar ou para rejeitar essas hipóteses. Eu ia atrás de outros conhecimentos científicos, de neuroaprendizagem, de neurociência, para saber como o nosso cérebro funciona, se aquela técnica tinha a ver com esse processo, se ela era contrária a esse processo, ou se ela exigia um processo já mais avançado, uma habilidade mais avançada, percebe? Então, eu fazia esse processo metodológico mesmo com várias técnicas, com técnicas que eu aprendi com o meu mentor, que eu comentei em outro vídeo, que eu aprendi em vídeos gratuitos no YouTube de vários outros mentores para concurso, de estudo para outras provas de alto nível, como medicina, vestibulares de medicina, e também de cursos pagos. Então eu comprei outros cursos de outros mentores grandes, de pessoas renomadas, com ótimos resultados. Para quê? Para ir conhecendo as técnicas deles e validando elas de acordo com aquele método que eu estava desenvolvendo. Ver se aquela técnica fazia sentido do ponto de vista neurológico, então ela entrava ali na técnica. Se é no método. Se era uma técnica que era muito rasa ou não combinava tanto com a forma de aprender do cérebro, essa técnica ia ficando fora. Então, observe esse estudo, essa vasta gama de técnicas que vocês vão perceber dentro do estudo em camadas. A gente usa muitas técnicas. Técnicas, assim, vocês conhecem de nome, como mapas mentais, Anki, fichas, draconiana, simulados, resolução de questões de forma geral, né? E outras técnicas que têm uns nomes mais especiais, que vocês vão conhecer só no meu curso, que é a técnica dos ganchos, o caderno da virada. Todas essas técnicas, elas foram desenvolvidas assim, tá? Com base em pegar uma técnica, testá-la e ver se ela funcionava do ponto de vista da neuroaprendizagem mesmo. Algumas técnicas vieram do jeito mesmo que eu aprendi, outras tiveram alguns pequenos ajustes para aumentar a eficiência, para aumentar o poder delas, como o caderno da virada, que ele vai ser um pouco parecido com o caderno de erros, que muitas pessoas falam, mas o nosso não é um caderno de erros, ele é mais especial, ele tem algumas mudanças para aumentar a efetividade, para aumentar o poder de aumentar o seu percentual de acerto. E aí, além disso, como boa engenheira, eu ainda fazia prova real. Você sabe o que é prova real? Assim, pra mim que sou desse mundo, que ama matemática, prova real é uma coisa bem básica. Mas, resumindo, prova real é você faz uma conta e depois você tira a prova real. Então, você faz a conta inversa pra ver se aquela conta estava certa. Por exemplo, vamos colocar em números pra ver se te ajuda ou se te atrapalha mais, né? Mas 1 mais 1 é igual a 2. Qual é a prova real? A prova real é, eu tenho 2. Se eu tirar 1, dá 1 mesmo. Então, você consegue fazer o caminho inverso para ver se chega no mesmo resultado. Então, além de fazer os testes e as análises de acordo com a forma que o nosso cérebro aprende, eu também fazia essas provas reais. Eu fazia o caminho inverso, fazia a engenharia reversa ali daquela técnica para ver se ela fazia sentido.
E aí, o mais incrível é que eu fui fazendo tudo isso enquanto eu estudava para concurso. Eu estudava um pouco de técnica e ia estudar direito constitucional. Eu estudava um pouco de técnica e ia estudar direito administrativo. E isso fazia parte do meu ciclo de estudos. É como se eu tivesse uma matéria a mais. Por quê? Porque o meu objetivo desde o início foi desenvolver um método para que outras pessoas pudessem utilizar e também ser aprovadas por esse método, tá? Então, no meu caso, fazia sentido. Não quer dizer que você tem que fazer isso também, desde o começo do seu estudo, você tem que ficar vendo técnicas e mais técnicas. Não, dependendo do seu caso, vai ser perda de tempo. Mas pra mim, fazia todo sentido e eu adorava isso. E aí eu ia fazendo esses testes e ia vendo a minha evolução, minha nota estava subindo, eu testava em provas reais, não só em simulados em casa, quando tá todo o ambiente controlado. Não, eu treinava em provas, as minhas colocações nas provas foram aumentando, melhorando, eu tava ficando cada vez mais perto dos números das vagas. Então, assim, era visível que aquele desenvolvimento do método estava dando certo, estava no caminho correto. Enfim, falei tudo isso, falei muito, falei bastante, mas por quê? Porque eu quero que você entenda que o meu método não foi assim uma coisa que eu tirei da cabeça do nada, viajei. Não é uma coisa que eu peguei várias técnicas, joguei pra cima, sorteei, peguei ali no sorteio e falei, ah, pronto, vão ser essas aqui no meu método. Não. Também não foi uma coisa que eu copiei de alguém na cara dura e é aquilo que eu copiei mais nada. Não. Eu coloquei muitas coisas de várias informações, de vários autores, coloquei muito da minha pegada, da minha ideia, minha filosofia mesmo de vida de forma geral, entende? Então, é algo bem peculiar, bem diferenciado. Consegue perceber? Foi algo extremamente testado, analisado, montado, planejado e metodicamente preparado para que você alcançasse a sua sonhada aprovação. E eu fui lá e testei, botei minha cara a tapa também testando esse método para conseguir as minhas aprovações, para que você visse validade nesse método, para você também conseguir as suas aprovações. Então, olha só, foram muitas lágrimas, foi muito suor, foi muito investimento para trazer esse ouro em forma de método de estudo para você. Então, valoriza, curte aqui esse vídeo, se inscreve nesse canal, manda para uma outra pessoa que está estudando para concurso que está perdidinha também, testando 1 milhão de métodos aí, e ajuda ela, ajuda a gente a propagar essa mensagem de ouro mesmo, tá bom? Então vamos lá, você já entendeu como que esse método surgiu, não foi do nada. Ele se chama método ou estudo em camadas. Em camadas por quê? Porque a gente tem camadas de aprendizagem. A gente tem um nível de aprendizagem, um outro nível e um terceiro nível. Então é a camada 1, 2 e 3, tá bom? E cada camada, ela tem um objetivo diferente. E para eu ter, como eu tenho um objetivo diferente, como é que eu chego naquele objetivo que ele é diferente? Se eu tenho um objetivo A, B e o C, eu vou chegar em cada objetivo desse usando técnicas diferentes. Então, a ferramenta que eu vou usar pode até ser a mesma, mas o jeito que eu uso uma ferramenta vai mudar aquele objetivo que eu vou alcançar. Então, se eu uso um garfo em forma circular, ele é um garfo, é uma ferramenta, eu estou usando com a técnica circular e o meu objetivo alcançado é misturar a comida. Tá percebendo? É mais ou menos isso a camada 1. Camada 2, por exemplo, vou pegar o mesmo garfo, então a mesma ferramenta, para que você entenda que não é a ferramenta que faz a diferença, é a técnica, tá? Então pega a mesma ferramenta, pega o garfo e usa o garfo com a técnica de fazer força para baixo. Dependendo do alimento, se for uma banana, você chega no objetivo de cortar aquela banana com o garfo, percebe? Então, você poderia ter uma outra ferramenta que faz a mesma coisa? Poderia, mas essa ferramenta, o garfo, vai fazer você chegar naquele objetivo usando uma técnica diferente daquela de misturar, certo? E aí a gente tem mais um, por exemplo, pra gente encerrar essa ilustração do garfo, que o garfo ele é uma ferramenta, de novo, você vai usar ele com a técnica de alavanca, fazer uma alavanca com ele e trazer um movimento até a boca. Então aquele garfo, com esta técnica, vai chegar no objetivo de colocar o alimento na sua boca para você mastigar. Tá percebendo? Tá entendendo que os objetivos são diferentes, a ferramenta é a mesma. O que eu mudei foi a técnica. Então, da mesma forma, no estudo em camadas, a gente vai ter as 3 camadas com objetivos diferentes, usando técnicas de estudo diferentes. Isso é importante porque você tem que perceber que o seu jeito de estudar no início do estudo para concurso não é o mesmo jeito das últimas semanas. Precisa mudar, tá certo? Então, esse é um dos primeiros detalhes aí que você, como concurseiro, tem que se atentar. O jeito que você estuda no começo não é igual
ao jeito que você estuda lá nas últimas semanas da prova. Capite? Mas antes de adentrar, de aprofundar em quais são essas camadas, você viu, eu nem falei os nomes para você saber os objetivos, quais são as ferramentas que a gente usa. Não é o objetivo desse vídeo. Eu quero que antes a gente dê uma olhada macro, assim, para você entender o que está por trás de todo o método. Igual você estuda princípios do direito administrativo, que é uma parte super doutrinária, subjetiva, mas que permeia indiretamente toda a matéria do direito administrativo, por exemplo. Da mesma forma, a gente tem os princípios do estudo em camadas, que você vai ver que ele vai permear tudo, todas as técnicas, vai permear toda a lógica, toda a filosofia, digamos assim, do estudo em camadas. Então, eu quero que você se atente muito a esses princípios, porque você vai conseguir perceber só por esses princípios se você já está estudando mais ou menos num caminho que vai te trazer mais resultado, ou se você está fazendo um estudo totalmente fora de algo que traz resultados excelentes e de alto nível, tá? Então já pega um papel e caneta, anota esses princípios para você dar uma analisada aí nos próximos dias, para você pensar um pouquinho aonde você está precisando fazer um ajuste fino no seu estudo, tá bom? Então vamos lá, princípio número 0. Eu quis colocar o princípio número 0, que é só pra gente deixar muito claro que estudar para concurso não é igual a estudar para faculdade, para escola. Se você tá estudando para concurso igualzinho, você tá estudando para sua escola, na sua faculdade, porque deu certo lá, beleza? Não vai dar certo para concurso, não é a mesma coisa, tá? Se você tiver interesse que eu aprofunde esses princípios em outros vídeos, você deixa um recadinho aqui nos comentários, fala: Pri, aprofunda tal princípio, eu quero entender ele melhor. Pri, por que eu não posso isso? Por que aquilo é melhor? Explica mais, dá mais algum detalhe. Coloca aqui nos comentários pra gente fazer, porque são 7 princípios. Se eu for me alongar explicando didaticamente cada princípio, a gente não sai daqui hoje, tá bom? Então, me avisa aí se você quer que a gente detalhe mais. Mas a ideia, resumo, a ideia principal é: não estude para concurso igual você está estudando para faculdade ou estudou no ensino médio, tá bom? Não vai dar certo. Primeiro princípio, você precisa ser diferenciado. Por que você precisa ser diferenciado? Gente, a gente está falando de concurso onde, vou usar o exemplo da minha prova do BRB. Foram 84 mil inscritos, mais de 84 mil inscritos. Na da PCDF foram quase 89 mil inscritos. Muita gente, gente para caramba. E aí, na do BRB, eu fiquei em 50. Eu fiquei entre os 50 melhores desses 84 mil inscritos. Então, assim, cara, muita gente. Eu fiquei entre os 0,01% melhores dessa prova. Isso foi possível por quê? Porque eu tinha um diferencial. Se eu não tivesse um diferencial, eu não tinha ficado entre os 0,01% melhores. Eu tinha ficado na meiuca, tinha ficado na média, entende? Então eu quero que você perceba isso. O nível de concorrência que a gente enfrenta nos concursos hoje em dia só dá se você for diferenciado. Se você for acima da média. Se você ficar na média, tirando 6, você não passa. Você tem que ser acima da média. Você pode ter passado na faculdade, na escola, tirando 6 em tudo, mas para concurso não vai funcionar, tá bom? Então, pega essa ideia, você precisa ter um diferencial. E eu tô aqui, a boa notícia é que eu tô aqui, posso pegar na sua mão para te ajudar a desenvolver esses diferenciais, beleza? E falando um pouquinho sobre esse diferencial, só pra gente ter essa ideia, preciso que você perceba que quando eu falo que você tem que ter um diferencial, significa que, você ter um bom material de base não é o diferencial, tá? Então, você ter um bom cursinho de PDF, um bom cursinho de videoaula, seja lá o que for que você escolheu para estudar, isso não é diferencial, isso é a base. Hoje, a base, a maioria das pessoas, hoje quase todo mundo consegue pagar um cursinho bom. Hoje quase todo mundo tem acesso ao conhecimento do conteúdo da prova. Então, ter o conteúdo da prova não é mais um diferencial. Já foi antigamente, mas não é mais um diferencial hoje, tá certo? Então, não se ache a última Coca-Cola do deserto, não ache que você tem mais chance do que alguém por causa de um material, de um cursinho. Não é esse o ponto de partida do seu diferencial. Sabe o que vai te diferenciar? O que vai te diferenciar é, por exemplo, o princípio do método integrativo que a gente tem no estudo em camadas. Por que ele é um método integrativo? Porque, assim como eu comentei lá em outro vídeo explicando os assuntos do canal,
a gente deixa de olhar os estudos como uma caixinha na sua vida e ver a sua vida como um todo, tá bom? Então a gente vai integrar as 3 engrenagens. Inclusive, se você quiser que eu explique mais como funcionam essas 3 engrenagens, você pode comentar aqui se você ficou interessado. Quais são essas 3 engrenagens? Comportamento e mindset, planejamento e organização e método de estudo. Então, você precisa estar com essas 3 engrenagens rodando bonitinho para sua máquina de estudos funcionar bem, funcionar e trazer resultados, tá bom? Então, tenha em mente isso. O seu diferencial, ele vai ser construído inicialmente por um método integrativo, tendo um método de estudos que integra essas áreas, tá bom? Outro princípio, agora o segundo princípio do método do estudo em camadas, são os ciclos de estimulação do cérebro, tá? Esse é um método que utiliza várias formas de ciclos de estimulação do cérebro. O que é isso? É a gente estimular o cérebro de formas diferentes, com técnicas diferentes, sessões de estudos diferentes, disciplinas diferentes, com durações diferentes. Enfim, tem várias formas dentro do estudo em camadas que a gente faz esses ciclos de estimulação do cérebro. A gente estimula o cérebro ciclicamente de formas diferentes. Quando a gente faz isso, a gente deixa o cérebro muito mais ativo para o aprendizado, ele fica muito mais interessado em aprender, ele fica muito mais propício a reter aquela informação, tá bom? Por quê? Porque o cérebro odeia tédio, odeia mesmice. Então, quanto mais a gente conseguir fazer esses ciclos de estimulação do cérebro, a gente está ativando ali neurologicamente mesmo, fisiologicamente o nosso cérebro de uma forma muito poderosa. E isso faz com que o aprendizado aconteça mais rápido, beleza? E isso você só encontra no estudo em camadas, hein? Outro princípio são os múltiplos contatos com a matéria, tá? É necessário, é indispensável, toda a nossa base de estudo, de organização, de planejamento, parte do pressuposto que você vai ter múltiplos contatos com a matéria. Um único contato com a matéria nunca será suficiente, certo? Então tem toda uma forma de ciclar as disciplinas, de alterná-las, para que esses múltiplos contatos sejam espaçados de forma adequada, tenham a frequência adequada, a duração adequada. Adequada de qual ponto de vista? Do ponto de vista da retenção do conteúdo, do aprendizado sendo formado no seu cérebro. Tá? Quarto princípio, a progressão didática. Então, você também vai perceber que dentro do método do estudo em camadas, você vai progredindo aos poucos. Então, você começa com um nível de habilidade no início do tempo, e à medida que o tempo vai passando, suas habilidades vão aumentando, então o seu nível de desafio também vai aumentar, as técnicas que você vai usar vão ficar mais rebuscadas, então tem uma progressão didática, você não começa já de cara fazendo um mapa mental. Por exemplo, o mapa mental é uma ferramenta de resumos que exige um alto nível de desempenho, de habilidades, e quando você começa estudando de cara com uma técnica de alto nível, com tanta complexidade, você se frustra ou não obtém os resultados que a técnica poderia te dar, certo? E a tendência dos dois resultados é perder tempo, perder disposição e energia, tá? Então, todo o método do estudo em camadas, lembra que eu falei pra você que eu testei várias técnicas? Além de testar as técnicas em si, você não sabe. Eu testei o momento adequado de cada uma aparecer na sua linha de aprendizado. Então, uma técnica mais simples aparece no início do seu aprendizado, uma técnica mais complexa, avançada, aparece mais no final do seu aprendizado. É isso que quer dizer esse princípio de progressão didática de aprendizado, progressão didática das técnicas. Você não começa de cara com uma técnica muito difícil, porque você não tem as habilidades de executá-la com qualidade. Então, se você não executa com qualidade, a técnica não te entrega o resultado que ela deveria, né? Então, você começa estudando com as técnicas que você dá conta, você vai desenvolvendo as habilidades para depois chegar nas técnicas mais avançadas, percebe? Isso é riquíssimo. Isso ninguém fala, ninguém nesse YouTube inteiro. Gente, eu já devastei isso daqui. Isso aqui, cheguei que era mato. Assistindo, né? Agora que eu tô aqui explorando e compartilhando com vocês, mas cheguei assistindo, isso aqui era mato ainda, e eu assisti muito, e as pessoas falam muitas técnicas, mas não te ajudam a entender se é o momento de você ter aquela técnica ou não. É igual você querer que uma pessoa corra, sendo que ela ainda tá aprendendo a engatinhar. Então a nossa técnica de estudo em camadas, vai respeitar mesmo essa progressão didática. Você vai correr quando você tiver com as habilidades de correr. Depois você já aprendeu a andar, a engatinhar, sentar, fazer todo o processo de desenvolvimento mesmo, tá? Isso é coisa bem de mãe mesmo, que estudou também desenvolvimento infantil, né? Mas tudo bem, detalhes à parte.
Vamos lá! Quinto princípio, preparação construtivista. Essa daqui com certeza merece um vídeo inteiro para eu explicar. Depois você comenta aqui se você quer aprender o que é essa preparação construtivista. Mas ele é um ponto de vista da estratégia. Então, toda a estratégia de estudo dos meus alunos a gente faz com base nessa preparação construtivista. Essa preparação construtivista é que garantiu a minha constante evolução nas provas. Eu não começava do zero a cada prova. Observe que esse é um dos piores erros dos concurseiros, ficar começando do zero a cada prova. Eu não fiz isso. Porque desde o início do meu estudo eu peguei a ideia da preparação construtivista e falei, cara, eu tenho que ir construindo o meu estudo de cada matéria de forma sólida para depois eu construir mais um grupinho de matérias e construir um outro grupo que aí vai chegar um edital onde eu já vi todas as matérias em alto nível de qualidade e vai ser impossível eu não ser aprovada. Entende? Cara, a preparação construtivista é muito poderosa. Eu tenho histórias incríveis de alunos que já executaram e tiveram ótimos resultados com ela. Me conta se você quer saber mais sobre ela, que eu vou adorar contar pra você, tá bom? Sexto princípio do nosso método do estudo em camadas é o funil do aprendizado. A gente entende que o aprendizado tem um funil, onde ele tem uma boca mais larga e vai se afunilando, e a gente vai aplicando, da mesma forma que as camadas, né? Técnicas diferentes de acordo com a etapa do funil. Então, você começa com um funil onde você tem que entender muito a matéria. Depois, a gente já vai solidificar uma boa parte ainda desse funil. E depois a gente vai ter que se preocupar com a manutenção de pouca parte, de um pedaço menor, já a pontinha do funil. Por quê? Porque muito disso já foi absorvido por causa das técnicas que a gente estava usando, onde você estava entendendo e onde você estava solidificando. E aquilo que você não entendeu e não solidificou, a gente vai manter ali de outras formas ou aprofundar, tá bom? Então, isso também é um princípio que você só encontra por aqui. E o sétimo e último princípio, você estava louco para chegar no final dessa lista ou você estava aí animado, anotando, vendo onde é que você tinha que melhorar? Olha lá, hein? Concurseiro de alto nível aqui tem que estar animado, com sede de conhecimento. O último é realmente a ideia que eu trago de produtividade, toda a aplicação de melhores técnicas de produtividade, gestão de tempo, gestão de projetos, usado nas maiores empresas, gente. Eu já trabalhei em muitas empresas, em muitos locais, e eu peguei tudo que eu já aprendi, já vivenciei sobre projetos, processos e produtividade e apliquei no mundo dos concursos. Você vai estar usando técnicas que empresas riquíssimas usam para alcançar os resultados delas. E você vai estar usando aí na sua casa, no seu dia a dia, para alcançar os seus resultados no estudo. Tipo, olha isso! Cara, se isso tudo aqui não é sensacional, eu não sei o que é. Se você ainda não curtiu o vídeo até agora, faça-me o favor, curte lá esse vídeo. E aí eu quero que você me conte. Você está estudando com método ou sem método? Você descobriu quais desses princípios, desses 7 princípios, você mais está errando, mais está deixando passar? Qual você já consegue fazer algum pequeno ajuste? Ou você precisa que eu venha aqui te contar mais para você conseguir fazer esses ajustes aí sozinho na sua rotina? Ou melhor ainda, você quer a minha ajuda para você aprender como que é o passo a passo desse método de estudos incrível que eu desenvolvi, o método do estudo em camadas. Se você quer saber, vem no link da descrição aqui desse vídeo, entra lá no meu curso Aprove-se e vai degustar, vai lá se aprofundar, se esbaldar num conteúdo riquíssimo que vai transformar a sua forma de estudar e de lidar com o mundo dos concursos. Inclusive, tem uma playlist aqui no meu YouTube com um módulo do Aprove-se gratuito para você já ir lá assistir, já ver como é a minha didática de aula, que é um pouquinho diferente da didática aqui do YouTube. Mas vai lá para você conhecer a minha didática de aula, já conhecer mais sobre o estudo em camadas e ver se você vai lá no curso Aprove-se aprofundar esse conteúdo riquíssimo comigo, tá bom? Bom, se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de vir te responder, de gravar um vídeo de conteúdo exclusivo para sanar a sua dúvida, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado, meu diamante. Até a nossa próxima oportunidade. Um beijinho e até mais! Tchau!